E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. A água escoa em regime permanente através do cotovelo redutor de 90 graus mostrado na figura. Na entrada do cotovelo, a pressão absoluta é igual a 220 kPa e a área da seção transversal é 0,01 metro quadrado. Na saída, a área da seção transversal é igual a 0,0025 metro quadrado e a velocidade média é de 16 metros por segundo. O cotovelo descarrega para a atmosfera. Determine a força necessária para manter o cotovelo estático. Para resolver o exercício, vamos realizar inicialmente algumas considerações. O escoamento da água no cotovelo ocorre em regime permanente. O escoamento é incompressível, pois nós temos água na fase líquida escoando. Vou assumir que o escoamento é uniforme tanto na área de entrada quanto na área de saída do cotovelo e eu vou assumir que o peso do cotovelo mais o peso da água líquida em seu interior é desprezível em comparação com as forças envolvidas. E de fato é. No momento oportuno, eu vou recorrer a essa consideração. Aqui eu ilustro os dados apresentados pelo problema. Nós temos aqui o referencial adotado, a aceleração da gravidade local e a pressão ambiente ou pressão atmosférica. Vamos começar determinando, para calcular as forças posteriormente, a velocidade V1. Eu vou recorrer, portanto, à equação de continuidade conforme vimos em vídeos anteriores. Ela nos diz que a taxa de variação com o tempo da integral, fazendo a varredura de todo o volume de controle que eu ilustro no quadro, de ρ dV, dV é o diferencial de volume, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle que delimita o volume de controle em questão de ρ, V, produto escalar com a área dA, é igual a zero. Como o escoamento ocorre em regime permanente, essa taxa de variação com o tempo é nula. E, como o escoamento é uniforme tanto na área de entrada quanto na área de saída, eu vou substituir essa integral por um somatório. Logo, o somatório, fazendo a varredura da superfície de controle de ρ vezes V, produto escalar com a área A, é igual a zero. Muito bem? Observe a igualdade obtida e a pequena análise realizada até aqui. Agora, na área de entrada, nós temos a velocidade V1 na horizontal e para a direita e o versor N, um vetor de módulo 1, perpendicular ao elemento de área em questão e apontando para fora do volume de controle, nessa área A1 está em oposição à velocidade V1. Portanto, o ângulo entre esses dois vetores é igual a 180 graus. De acordo com o produto escalar, nós vamos obter, portanto, um valor acompanhado do sinal negativo. Logo, na área de entrada, nós temos ρ vezes V1 vezes A1, só que o termo vem acompanhado do sinal negativo. Já na área de saída, o versor N está orientado na mesma direção e sentido da velocidade V2. Portanto, o produto escalar nos dá um termo acompanhado do sinal positivo. Então, mais ρ vezes V2 vezes A2 igual a zero. O escoamento é incompressível. Posso dividir todos os termos dessa igualdade por ρ. E, portanto, a gente obtém que V1 A1 é igual a V2 vezes A2. Logo, a velocidade V1 é igual a V2. Nós temos aqui V2 que multiplica a área A2 sobre a área A1. A velocidade V2 vale 16 metros por segundo. A área A2, 0,0025 metro quadrado e a área A1, 0,01 metro quadrado. Sendo assim, a velocidade V1, efetuando os cálculos, você vai encontrar
4 metros por segundo. Essa é a intensidade da velocidade V na área de seção transversal A1. Agora, vamos em busca das forças que agem no cotovelo. Para fazer isso, eu vou recorrer ao teorema do transporte de Reynolds aliado à segunda lei de Newton. Conforme vimos em vídeos anteriores, a expressão é a seguinte: a resultante das forças superficiais que agem no volume de controle mais a resultante das forças volumétricas que agem no volume de controle, ou forças de campo, se você preferir, é igual à taxa de variação com o tempo da integral, fazendo a varredura de todo o volume de controle, de V ρ dV, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle que delimita o volume de controle em questão, de V ρ V produto escalar com a área. Muito bem? Bom, vamos aplicar essa expressão inicialmente na direção do eixo X. Eu vou dividir esse cálculo em duas etapas. Primeiro, eu vou analisá-la na direção do eixo X e depois na direção do eixo Y. Na direção do eixo X, eu vou escrever que Fsx mais Fbx é igual. Agora note o seguinte: o escoamento da água ocorre em regime permanente, portanto essa taxa de variação com o tempo é nula. Sendo assim, essa soma é igual. Vamos lá, o escoamento é uniforme nas áreas, logo eu vou trocar a integral por um somatório. Como eu estou na direção do eixo X, eu vou colocar aqui a componente da velocidade V na direção do eixo X. Você pode utilizar a letra U ou simplesmente Vx. Então vou colocar Vx neste exercício. Então nós temos Vx, ρ, vezes V, produto escalar com a área A. Então observe no quadro a expressão obtida e a pequena análise realizada. Vamos agora determinar a resultante das forças de superfície que agem no volume de controle na direção do eixo X. Observe o seguinte: as forças de pressão, devido à pressão atmosférica, atuam no volume de controle, observe o quadro, orientadas dessa forma. Portanto, essas forças se cancelam aos pares nessa análise. No entanto, o exercício fornece para nós a pressão absoluta na área de seção transversal A1. Logo, como eu anulei o efeito da pressão atmosférica, eu preciso levar isso em consideração ao calcular a pressão na área A1. Essa força de superfície, portanto, essa força de pressão nessa área fica dada pela pressão absoluta menos a pressão atmosférica, já que eu estou anulando, obviamente, o efeito das forças de pressão devido à pressão atmosférica. Sendo assim, quem compõe inicialmente a resultante das forças de superfície na direção do eixo X é P1, observe o quadro, menos a pressão atmosférica, vezes a área de seção transversal A1. Agora, surge também uma força de superfície que eu vou representar simplesmente por Rx. Ela atua no volume de controle na direção do eixo X. Muito bem? Não há forças de campo na direção do eixo X, a força peso atua na direção do eixo Y, portanto, esse termo é nulo, logo essa soma é igual a... Na direção do eixo X, nós temos apenas a análise na área A1. Logo, Vx é simplesmente V1. V1 está a favor do eixo X, portanto, aparece com sinal positivo, vezes ρ, vezes. O produto escalar da velocidade V pela área A aparece com sinal negativo, conforme vimos há pouco. Sendo assim, nós temos aqui menos V1A1. Muito bem. Bom, substituindo os dados agora, nós temos 220 kPa menos 101 kPa. Isso nos dá 119 kPa vezes a área A1, 0,01, portanto, vezes 10 a menos 2, mais Rx igual
Aqui, menos ρ, 999, vezes V1 elevado ao quadrado. A velocidade V1 é 4, 4 ao quadrado, 16, vezes a área A1, 10 elevado a menos 2. Efetuando o cálculo, você vai encontrar para Rx o seguinte valor: 1.349,84. Então, nós temos 1.349,84. Muito bem. Obviamente, aí, observe a expressão acompanhado do sinal negativo. Vamos agora realizar o mesmo cálculo. Vamos utilizar o mesmo raciocínio, só que agora na direção do eixo Y. Então, a resultante das forças de superfície na direção do eixo Y, mais a resultante das forças de campo na direção do eixo Y, é igual ao somatório, fazendo a varredura da superfície de controle, de VY, ρ, vezes V, produto escalar com a área A. Bom, conforme eu disse no início do vídeo, o peso do cotovelo e o peso da água líquida que se encontra em seu interior é desprezível em comparação com a intensidade das forças envolvidas. Logo, FBY vai para zero. Muito bem? A resultante das forças de superfície que atuam na direção do eixo Y, já analisando a pressão atmosférica e a pressão absoluta, é simplesmente RY. Portanto, RY é igual. Então agora nós temos VY. Perceba que VY é V2 orientado em oposição ao eixo Y. Logo, o VY surge como menos V2. Agora eu tenho ρ vezes V escalar A na área de seção transversal A2, conforme vimos há pouco, é V2A2 positivo. Muito bem? Então aqui nós temos V2A2, logo, então vamos lá, RY é igual a menos ρ, 999, o V2 elevado ao quadrado, então 16 ao quadrado, vezes a área A2, aqui nós temos 25 vezes 10 elevado a menos 4. Efetuando o cálculo, você vai encontrar que RY é igual a, então nós temos menos 639,36. Menos 639,36 Newton. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui nessa direção. Vamos agora interpretar os dois valores encontrados. Observe o quadro mais uma vez. Enquanto a água escoa pelo cotovelo, digamos uma porção de água de massa M para facilitar a análise, essa porção tem seu momento linear variado em intensidade, direção e sentido, pois na entrada, o momento linear da água atua a favor do eixo X. Já na saída, o momento linear dessa porção de água de massa M atua em oposição ao eixo Y. Sendo assim, a variação do momento linear dessa porção de água de massa M, dada por P2, observe o quadro, menos P1, se orienta, nessa análise geral, nessa direção e sentido. De acordo com a segunda lei de Newton, nós sabemos que a variação do momento linear num dado intervalo de tempo representa a força resultante agindo nessa porção de água de massa M. Portanto, essa força está atuando nessa direção e sentido. E essa força surge devido à interação da água com o cotovelo. Logo, de acordo com a terceira lei de Newton, no cotovelo,
atua uma força de mesma intensidade e mesma direção, no entanto, no sentido oposto. Portanto, devido a essa análise, vemos que, devido ao escoamento da água, o cotovelo é empurrado simultaneamente para cima e para frente. Logo, para mantê-lo em repouso e, por consequência, para manter o volume de controle em repouso, eu preciso aplicar no volume de controle forças que tenham a mesma intensidade de Fx e Fy, mesma direção, no entanto, sentido oposto a cada uma delas, justificando os dois resultados encontrados. Perceba que, no volume de controle, eu tenho que aplicar uma força com essa intensidade em oposição ao eixo x. E, na direção do eixo y, eu tenho que aplicar no volume de controle uma força com essa intensidade em oposição ao eixo y, justamente para manter o cotovelo e, consequentemente, o volume de controle em repouso. Muito bem? Logo, eu posso obter, enfim, a resultante das forças no cotovelo e, por consequência, no volume de controle, da seguinte forma: R ao quadrado é Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado e, portanto, R é igual a raiz quadrada de Rx quadrado mais Ry ao quadrado. Efetuando os cálculos, você vai encontrar o seguinte valor aproximado: 1493,6 Newton. 1493,6 Newton. Muito bem? Então, observe no quadro uma última vez o resultado obtido, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.